Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo de treinamento na nossa plataforma e hoje eu trouxe para vocês o Helder, que é o técnico da Lazuril, para falar um pouquinho da linha de produtos da Lazuril e o processo de repintura automotiva. Seja bem-vindo, Helder. Obrigado, amigo, pela oportunidade, entendeu? É um prazer poder compartilhar conhecimento e aprender mais um pouco também, né? Então, para quem não me conhece, me chamo Helder, sou técnico da Lazuril. E eu tenho uma experiência desde a infância com oficina, porque eu venho de oficina, meu pai é profissional da área, então eu venho acompanhando todo esse processo aí de conhecimento, de mudança do mercado, mudança de produto, e a gente tem um pouquinho de conhecimento para compartilhar aí, beleza? Helder, a ideia aqui é a gente mostrar para os nossos colaboradores como é que funciona o processo de repintura automotiva. O que você trouxe para a gente aqui? Eu trouxe produtos da etapa inicial do processo de repintura, né? Isso aqui são produtos que são carro-chefe de oficina. E aí eu vou falar para você que está fazendo um carro, comprou uma peça nova ou está lanternando uma peça, como que funciona, qual o passo a passo e como deve ser usado esses produtos aqui. Posso começar? Pode. Então hoje você trouxe uma massa poliéster. Eu trouxe a massa poliéster M3500, que é o nosso carro-chefe de saída, né? E trouxe o KP350. Esse primer aqui também é o nosso carro-chefe aí de saída, né? De custo-benefício, entendeu? Então, o que acontece? Quando o carro bate, quando aconteceu um abarroamento, quando está trocando uma peça, ou quando vai repintar porque arranhou o carro, vai para a oficina e é feito o desbaste da peça. O desbaste da peça é muito importante por causa de resíduo. A peça, quando é desbastada, ela não pode ter resíduo da pintura anterior. Então a área que for trabalhada, ela tem que estar na chapa nua, né? O que é uma chapa nua, Helder? Uma chapa nua é ela sem resíduo nenhum mesmo de pintura, é ela na cor dela. Na lata. Na lata, entendeu? Entendi. Então assim, feito isso, gente, eu até me antecipei um pouco, mas essa aqui é a solução desoleante. Todo o processo começa aqui, né? A peça precisa estar desengordurada, o carro precisa estar limpo, você precisa trabalhar num ambiente limpo, entendeu? E a partir daí, você está minimizando o risco no teu processo, né? Às vezes você tem um produto maravilhoso na tua oficina, não consegue o resultado que ele tem para oferecer, porque não teve um detalhe que não cumpriu. Então, assim, tem uma importância muito grande da peça estar limpa e desengordurada, entendeu? Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. Todo o processo de pintura, antes de começar qualquer aplicação de qualquer material, eu tenho que fazer a limpeza, desengordurar essa peça, é o chamado desengraxante. Exatamente, chamado desengraxante. Então, o produto tem que ter na oficina, o vendedor precisa oferecer esse produto aqui, galera, para todo pintor automotivo você receber aí na loja. Porque é o princípio de tudo, não é isso? É verdade. Gente, se ele for comprar uma massa, ele precisa desse produto. Se ele for comprar um primer, ele precisa desse produto. Esse produto ele é usado em todo o processo de repintura, não só no início, né? Lixou o primer do carro, pode passar uma solução desengordurante. Até porque o próprio suor da mão pode contaminar a peça, pode comprometer. Bacana. Entendeu? Feito isso, nós vamos fizemos o desbaste da peça, fez o desbaste, desengordurou, você vai aplicar massa poliéster M3500. Nessa etapa, você pode aplicar o famoso wash primer, né? Que é um produto... Promotor de aderência? Que no imobiliário ele é um promotor de aderência, mas no automotivo, a atividade dele final, ele é um anticorrosivo. Né? Quando você faz uma solda numa peça, numa chapa, o ideal é você passar ele, porque ele vai evitar a corrosão, entendeu? Então ele vem antes da massa? Ele pode vir antes ou depois, não tem problema, entendeu? Feito isso, usou esse produto, a massa poliéster M3500, ela foi testada de uma forma exaustiva na fábrica, então, assim, o resultado que ela traz e a capacidade que ela tem de minimizar problema na oficina é muito grande, né? Antigamente tinha as massas muito porosas. Você lixava ela, cortava ela a primeira vez, ficava muito furinho, ficava muito defeito, você tinha que repassar muito. Esse produto ele foi testado de uma forma exaustiva na fábrica.
né? Tudo é testado na fábrica. A quantidade de insumo para produzir um produto, uma linha de produto e o benefício dele, né? Então essa massa poliéster, ela é rica em talco, ela tem uma porcentagem de talco muito maior. Se você abrir ela aqui, a textura dela parece uma pomada, entendeu? Ela evita esse tipo de problema na repintura, né? Se o vendedor do balcão informar isso para o cliente vai perceber o tempo que ele perde corrigindo. Ou seja, esse talco é que dá um enchimento ali na peça. Então, exatamente. Não é só o talco, é a forma de como ela é envasada também. Isso tem uma importância muito grande, né? Porque fica ar nela. E quando fica ar, fica muito furinho, entendeu? Tanto que o pintor que usa muito aquela massa acrílica de pequenas correções, se ele usa muito essa massa, é porque a preparação dele tá defasada. Entendeu? Então, essa massa aqui... Homogeneizar bem essa massa. Homogeneizar bem, sim. Mas mesmo assim, a textura dela é muito boa, a viscosidade dela é muito boa, né? Ela é rica em sólido, né? O que encarece um produto da linha automotiva ou qualquer produto é a quantidade de sólido que ele tem. Quanto mais rico em sólido, ele é mais caro. Então, assim, ela tem um poder de preenchimento muito bom e ela também tem um acabamento fino, né? Ou seja, se o cara usa 3, 4 demão de repasse de uma outra massa, aqui ele vai usar no máximo 2, entendeu? Isso otimiza tempo, custo, né? E material. Acelera a entrega, entendeu? Acelera também, né? Entendeu? E qual que é o diferencial dessa massa se eu for comparar ela com a massa do concorrente? Então, tem uma série de massas no mercado, entendeu? Essa massa aqui, ela foi produzida com um custo-benefício muito bom, né? E o diferencial dela é exatamente isso, tem um poder de preenchimento muito bom e um acabamento fino, entendeu? Se eu comparar ela com a outra massa do mercado, então você falou que o outro dá 3, 4 passadas, essa aqui eu mato serviço com 2. Com 2. Ou então ela sai no custo-benefício, aí realmente quando eu faço a conta ela sai muito mais barata. Sai muito mais barata, entendeu? Isso otimiza tempo, e tempo em oficina é produção. E produção reflete no dinheiro, né? Isso é direto. Bacana. Então, assim, fez a preparação, mediante a preparação da massa, aplicou, você vai ter o processo de lixamento. É muito importante, inevitável tomar cuidado com a etapa do lixamento, porque depois do lixamento vem a aplicação de tinta. E a tinta, ela não tira defeito, ela só colore. Então, assim, se tiver com marca de lixa, né, em cima da massa, ela vai mostrar entendeu? E só evidencia quando inverniza. O cara só observa os detalhes quando inverniza. Então, assim, é muito importante ter um processo de lixamento muito bacana, entendeu? Com um detalhe, com cuidado, para poder... Qual seria, tô aqui hoje de leigo, né? Igual todo mundo. Qual seria a etapa de lixamento? Por exemplo, eu começo com a lixa... Começa com a lixa 80, 150, 320, 420. Feito isso, você pode aplicar o primer. Então, lixa 80, 150, 320 e 400. E 400. Ó, galera, isso cai na prova, hein? Isso. 80, 150, 320 e 400, beleza? Isso. Um detalhe muito importante aqui, Eliezer, é que eu visitando oficinas, eu vejo muito, né? Não se lixa massa poliéster com água, entendeu? Isso aqui é um tiro no pé, isso aqui é como se fosse um crime na área da pintura. Você está transferindo umidade para um produto que tem prazo de secagem, entendeu? E depois você vai aplicar um produto em cima catalisado, que é o Primer PU, ele também tem um prazo de secagem. Se você aplicar um produto desse em cima de um material úmido, pode não desplacar na hora, mas vai dar resultado no final, vai murchar o brilho, pode acontecer uma série de reações. E aí, entendeu? Feito isso, trabalho volta pro zero. É retrabalho, e retrabalho é muito mais caro. Deixa eu ver se eu tô aprendendo então. Primeiro, preparei a chapa nua, na lata, desbastada. Isso.
limpo a peça com solução desoleante, Correto. desengorduro ela, até para não ter problema. Depois eu entro com a massa poliéster. Correto. E aí a massa poliéster, eu já aprendi nos treinamentos com vocês, que eu, para catalisar a medida certa que eu vou usar, eu boto a quantidade na tábua, Isso aí. dou uma batida para ela ficar tipo um ovo frito, né? Correto. Não é isso? Uhum. Vou no centro da massa Pra extremidade. e para extremidade. É a quantidade exata de catalisador. Beleza, pessoal? Isso é uma manha que eu aprendi com o professor aqui, ó. Depois vai disso... na prova, hein? vai cair na prova. Depois disso aqui, provavelmente a gente começa com prime, é isso? Processo de lixamento, E esse é o KP, KP350. que é um prime de Isso. entrada. Nosso prime Da de Lazuril. entrada da Lazuril. E feito o isolamento com primer, é muito importante falar da forma de aplicação dele, né? É um primer que tem um poder de preenchimento muito bom, ele é rico em sólido e muito macio para lixar, né? É um primer com uma qualidade muito alta aí. O que O acontece? que seria um primer? Desculpa a ignorância. O que seria um primer macio para lixar? Então, tem primer que fica com aquele aspecto de vidro, parece que tu tá lixando um vidro, uma Plastique. pedra. Isso. Como se estivesse Entendeu? lixando o famoso plástico. Exatamente. Então, assim, esse aqui, cara, tu passa a lixa nele, tu já tá cortando com facilidade, entendeu? E ele também tem esse poder de preenchimento. Lembrando o seguinte, a gente vê muito, né, a aplicação errada de primer. Não se espalha primer como se faz com tinta. Você tem que aplicar ele de uma forma concentrada. Aquele é feito pirâmide de fora para dentro, entendeu? Concentrou lá a região que tem a massa poliéster, você vai abrir lixamento para poder fazer a aplicação dele de fora para dentro, para concentrar o produto e o taqueamento da lixa que vai fazer a nivelação. Ou seja, apliquei massa nesse círculo aqui, eu Correto. vou lixar, Isso. abrindo Abrir lixamento para que eu possa aplicar de fora para dentro. de fora para dentro, né? Então, se o pintor chegar no balcão de vocês e falar que o primer não está cobrindo, tem que observar a forma que aplica, porque é diferente, entendeu? Então, assim, um primer excelente, tem um acabamento muito bom, né? Um poder de secagem aí 2 horinhas, 2 horas e meia, você já está podendo lixar ele e poder trabalhar, e a facilidade de lixar. E catalisa o primer. Ele é 5:1, né? 5:1. 5:1, pessoal, quer dizer que KP350 vem com a indicação aqui na lata, ó. 5:1 quer Isso. dizer que 5 níveis de produto de primer e 1 de catalisador. 5 Lembrando, partes de primer para uma parte de catalisador. lembrando o seguinte, o que eu faço primeiro? Eu diluo ou eu cataliso ele? Excelente pergunta. Então, gente, tem uma regrinha básica, porque se você diluir ele primeiro, você vai estar colocando que seria muito mais catalisador para um produto diluído. Isso aqui é preparado essa quantidade para essa quantidade. Então você catalisa primeiro e depois dilui. Se eu for usar a lata toda, eu vou dar por exemplo, estou fazendo uma pintura geral, eu posso catalisar a lata toda. Pode catalisar a lata toda e ele aceita a diluição depois. E qual a proporção de diluição? 30%. Então eu coloco 30% de um Isso. thinner De um Thinner 454. 454, que é o thinner PU. É Thinner PU. Gente, é muito importante um Thinner de qualidade com indicação para PU para a diluição desses produtos. Isso reflete diretamente no resultado final. Se você diluir aqui com um thinner de limpeza, um thinner com a qualidade inferior, você pode afetar o resultado no verniz. E eu tô vendo aqui na embalagem que ele é um thinner, esse 454 é um thinner para poliéster e para PU. Exatamente. Então, tem dupla função esse thinner. Tem dupla função. Bacana. Entendeu? Então até 30% de diluição, pessoal. Até 30%. Grava isso. Até 30% de diluição. Primer 1:1. 5:1. 5:1. 5 partes de primer para uma de de catalisador. catalisador. Cataliso primeiro Cataliso e depois primeiro, dilui. dilui depois. Ao contrário, eu vou estar colocando mais catalisador do que o necessário. Se colocar mais catalisador, pode acontecer reação. É igual a massa. Se você catalisar a massa demais, se botar a mão nela depois, tu vai ver que ela está fervendo. Ela fica muito quente. O primer, ele ferve também. É onde dá aquele monte de furinho. Entendeu? Helder, só uma dúvida. Você falou que não se lixa massa poliéster com água, né? se Porque lixa. ele vai transferir umidade para Correto. a chapa. Isso. E depois, quando recebe o primer, pode dar desplacamento lá no futuro Pode. ou até no final, na hora que invernizar. Sim.
E depois de aplicado o primer na massa, Sim. aí eu já posso lixar com água. Já pode lixar com água, né? Carros claros, carro prata, indicar o lixamento até a lixa 800. Lixou até 400 para preparação. 600, 800 para lixar o primer. Tá, então vamos lá. Aqui eu sei que 80, 150, 320, 400 é o processo a etapa de lixamento da massa. Para receber o primer. Para receber o primer. Apliquei o primer. Sim. Preciso lixar, né? Precisa lixar. Quantas passadas de primer mesmo? Essa daqui que é até duas. Até duas passadas. Até duas. Resolve o meu problema. Feito isso, quanto tempo para lixar? Quanto tempo? 2 horas, 2 horas e meia já tá o toque já para lixar. Isso depende, por exemplo, eu tô aqui na região serrana, 2 horas e meia. Depende. No Rio de Janeiro, na Baixada, 2 horas e meia também. Lá é mais quente. Então, para uma região mais quente, já acelera, entendeu? Diminui. Beleza, aí o pintor ele já tem a manha já de como é que faz. E aí, aqui o processo de lixamento desse primer. 600, 800. 600, 800. Pode dar continuidade com a 400 também, 600, 800, entendeu? Depende muito da preparação dele. Depende do processo de... Isso, depende da preparação técnica dele. que o pintor está utilizando. Exatamente. Mas em linha, modo normal, 600, 800. 600, 800 pode lixar na água, não tem problema. Bacana. Então, bora fazer um resumão aqui pra gente finalizar? Vamos. Deixa eu ver se eu aprendi. Aprendi. Chapa crua, chapa nua, a chapa ali, removi toda a pintura, todo o verniz que tinha naquela chapa, tá na lata, eu faço a limpeza com a solução desoleante, desengordurei a peça e aí eu vou começar a aplicação da massa poliéster. Cataliso a massa poliéster daquele jeito que você me ensinou, para saber a quantidade. E aí, qual que é a vantagem dessa massa, segundo o Helder? Que na maioria das vezes, com 2 passadas, eu já resolvi o problema. Eu já fiz o preenchimento da chapa ali, onde eu quero fazer a pintura. Correto? Tô indo bem? Tá indo bem. Então tá bom. Após a aplicação da massa, esperei ela 2 horinhas aí para secar. Não, a massa poliéster seca rápido. Quanto tempo? Uns 10 minutinhos já pode lixar ela. 10 minutinhos eu já posso lixar e eu entro com a etapa de lixamento. Ou seja, lixo 80, 150, 320 e 400. Resolvi aqui o lixamento da minha massa. Correto? Correto. Me corrija se eu estiver errado. Tá certo. E aí, tá pronta a peça. Limpo de novo com solução desoleante? Pode também. Tem pó, né? Tem pó, solução desoleante. Lembrando que eu não lixo massa poliéster com água, senão eu transfiro umidade para a peça e eu vou ter problema lá no final. Feito isso, fiz o lixamento, limpei novamente com solução desoleante, desengordurei a peça, tirei todo o resíduo que tem naquela massa. Eu vou entrar com a aplicação do primer. O primer 5 para 1, beleza? 5 partes de primer para 1 de catalisador. Lembrando também, tudo isso vai cair na prova, que primeiro eu cataliso para depois eu diluir. E aí eu diluo minha Thinner PU 454, que é o Thinner da Lazuril, é um Thinner para poliéster e para PU, eu diluo ele a 30%. Exatamente, beleza? correto. Correto? Correto. Então, basicamente, pessoal, esse é o processo, o início do processo de uma preparação de repintura automotiva. E vamos continuar no próximo vídeo com outros produtos até a gente chegar na etapa final, que é pintura e envernizamento, é isso? Isso aí. É isso? Isso aí. Tá correto? Tá correto. Beleza. Helder, muito obrigado. Obrigado a você. Conto contigo no próximo vídeo. Galera, até o próximo vídeo. Prestem atenção que são técnicos eficientes aqui para você poder oferecer o produto adequado para o pintor, para você conseguir aumentar o teu ticket médio. Nem sempre o cara vem na loja só comprar primer, comprar massa. Ele compra tinta, compra verniz. E olha que bacana. Quando o cliente vem comprar um primer, ele precisa de lixa, ele precisa de solução desoleante, ele precisa de fita, ele precisa de uma série de produtos. Beleza? Até o próximo vídeo. Grande abraço. Obrigado.